Então, pessoal, vamos lá, vamos começar aqui. Dessa vez vocês não estão me vendo, vocês só vão ouvir o que eu vou falar e o que eu vou escrever aqui, né? Começou aqui a parte que está valendo. Então, vamos ver aqui uma coisa. Juros simples. O que é juros simples? Inicialmente, o que é a gente vai falar de matemática financeira? O que é porcentagem, né? O que é esse símbolo que eles chamam de percentual, né? Tem uma barra aqui inclinada com duas bolinhas, né? Essa barra inclinada com duas bolinhas é o equivalente a qualquer número, digamos o número A, dividido por 100, né? Ou seja, é um número por cento, né? Esse aqui também pode significar 0,0A, se fosse o caso, né? Então, para cada uma dessas formas de escrever aqui, eu tenho um nome que eu chamo aqui. Vou fazer um exemplo. 1%, né? Com o símbolo do percentual. Eu posso escrever na forma fracionária assim, 1% ou 1 por 100, né? Que é a mesma coisa. E na forma unitária eu posso escrever 0,01, né? Que também é 1%. Então, se eu multiplico um número por, por esse valor aqui, ou esse, a resposta é a mesma, né? São três formas de você representar aqui um valor, um percentual, né? Isso aqui tudo é um número, pertence ao conjunto dos números reais, né? Ou seja, é um número que você pode representar com uma fração, né? Pode não dar aqui um número inteiro, né? 0,01 é um centésimo de um inteiro, né? Mas a significação básica é essa, né? Mas aí vamos prosseguir. O que é juros, né? O que é juros? Eu digo, eu estou pagando muitos juros no cartão de crédito, eu estou pagando muitos juros no financiamento, ou seja lá o que for, né? Juros é a remuneração do capital, né? Que a gente representa por J, que, né, a gente chama de juros. Juros é a remuneração do capital. E se ela é uma remuneração, existe um pessoal que confunde juros com taxa de juros, né? O juros é a remuneração. O que é a remuneração? Como é que a gente faz uma remuneração no nosso país? Com dinheiro, que é o quê? A nossa moeda aqui é o real, né? Então, juros, não confundam, se eu perguntar quanto foram os juros nessa determinada operação, vocês vão me responder o valor que for representado em dinheiro e não o valor que for representado em percentual, porque aquilo é a taxa de juros, né? Então, o que é taxa de juros? Taxa de juros é justamente aquele número que vier acompanhado do percentual ou que vier numa forma fracionária ou que vier numa forma unitária, como eu acabei de representar para vocês, tá? Dessas três maneiras aqui. Ou 1% dessa maneira, ou 1% na forma fracionária, ou 1% na forma unitária. Tá? Então vamos lá. I, que a gente chama é a taxa nas fórmulas, né, normalmente. E o que a gente tem mais aqui? Quando a gente vai calcular os juros, a gente tem sempre que considerar um tempo, né? Que a gente representa aqui por N. Né? Dependendo da bibliografia que você utiliza, eles botam outras letras para representar, né? Mas a maioria da bibliografia utiliza essa significação e é exatamente essa que eu vou utilizar aqui para gente trabalhar. Então vamos lá. O tempo você que escolhe. Pode ser em dias, pode ser em meses, né? Pode ser em anos. E sempre a gente tem que fazer uma observação, meses e etc. Né? Há que sempre se fazer essa observação de que quando eu tiver a taxa, por exemplo, 1% ao mês, quando eu for utilizar na conta lá o mês, eu tenho que representar lá meses, né? Então, se eu tenho 60 dias, eu não vou botar 60 dias se eu estou com a taxa em meses. Eu vou botar 2 meses, que é 60 por 30, que dá 2 meses, né? E, finalmente, a gente vai trabalhar aqui com a questão do capital, né? O capital, que é uma significação que é muito importante na nossa economia, né? Então, sem o capital não existe juros, porque justamente os juros é a remuneração do capital, ou seja, é uma forma de você ganhar dinheiro, né? Que é você emprestando dinheiro. Se eu te empresto dinheiro e aí você vai ficar com ele lá, utilizar para o que quiser, você vai ter que me retornar o capital que eu emprestei
mais os juros, que é a remuneração por ele ter confiado em você e ter lhe emprestado esse dinheiro, né?